Nosso papo de hoje é como responder as perguntas sobre sexualidade das crianças. Em primeiríssimo lugar, sinta-se muito feliz por sua criança estar perguntando esse tipo de coisa para você, pois a sua criança está te colocando dentro de um círculo minúsculo de confiança. Então, abrace essa confiança e faça tudo o que puder para esclarecer todas as dúvidas que ele possa te oferecer. Aproveite cada segundo. Hoje eu vou te dar dicas práticas de como conversar com seu filho, com a sua filha, neste momento um tanto quanto constrangedor, cheio de tabu. Número 1. Tenha calma. Eu sei que é um pouco difícil falar sobre isso, mas é só uma criança e só uma pergunta. Número 2. Cuidado com as suas reações, porque ela vai dizer muito sobre você e sobre o assunto. Dica 3. Devolva a pergunta para sua criança. Pergunte ao seu filho: o que você quer saber sobre esse assunto que você está me dizendo? Talvez ele vai te dizer uma coisa que não tem nada a ver com o que você está pensando. Ou talvez ele realmente queira saber sobre uma coisa super importante que você precisa falar sobre isso com ele. Mamãe, o que é sexo? Uai, filho, o que é sexo para você? Onde você ouviu essa palavra? Aonde você conversou? Com quem? Número 4. Dê respostas claras e objetivas. Indiferente da idade do seu filho, você precisa ser muito clara no que você vai dizer. Seu filho tem 2 anos, você vai falar de acordo com a maturidade. Se o seu filho tem 5 anos, se o seu filho tem 12 anos, 15 anos, você precisa entender o grau de maturidade que ele possa perceber, entender e refletir sobre aquilo. Então, nada de palavras difíceis. Calma, relaxa, é só uma pergunta e é só o seu filho. Número 5. Não ignore a pergunta do seu filho. Se o seu filho está te perguntando, é porque realmente é muito importante para ele. Sendo tão importante assim, só cabe a você essa grande missão. Se você não sabe responder a pergunta do seu filho, você peça para ele esperar até a noite para te responder, antes de dormir, para que você consiga ter a oportunidade de pesquisar sobre o assunto. Mas não ignore a pergunta, não peça para ele ir dormir. Ah, não quero saber não, menino, vai dormir. Quero saber sobre isso não. Número 6. Não transfira essa missão para outra pessoa. Se a sua criança perguntou para você, responda. Número 7. Não precisa dar respostas muito longas. Seu filho quer saber o básico por enquanto. E quando ele quiser saber muito mais coisas, não se preocupe, ele vai te perguntar. Número 8. Respeite o estilo da sua família, respeite a sua religião, a sua moralidade, as coisas que faz com que a sua família reflita sobre o assunto, mas nunca minta. Se sua família acredita que é interessante perder depois do casamento, diga para o seu filho, pontue que isso é importante para vocês. Se não for, diga para o seu filho também, para sua filha, que é importante ter cuidado e precisa ter uma idade razoavelmente boa para fazer o sexo, que não é uma coisa ruim, mas tem hora, tem lugar e tem seu tempo. Nunca coloque nomes fofinhos nas partes íntimas do seu filho. Se seu filho tiver 2 anos de idade, você não vai falar o nome científico, vagina, pênis, ânus, mas você vai entender que a partir do momento que seu filho tiver maturidade para saber organizar mentalmente como cada parte se chama, você vai fazer questão de falar. Porque muito abusador usa dos nomes fofinhos para abusar da criança e não ser percebido. Fiquem ligados, porque isso é muito importante.
Limites corporais. Existem partes no seu corpo, no corpo da sua filha, do seu filho, do corpo do coleguinha do seu filho, que precisam ter limites. Você vai deixar bem claro para sua criança, indiferente a idade dela, indiferente o sexo dela, indiferente de qualquer coisa, que precisa se ter limite. Você não vai ensinar a sua filha que não pode tocar em lugar nenhum. Você precisa ter um equilíbrio. Então ensine quais são as partes do corpo das crianças que podem ser tocadas e quais as partes que são proibidas. É muito importante que, indiferente à idade do seu filho, ele precisa saber que você pode confiar nas pessoas, mas a gente precisa ter uma coisa que as crianças não têm, que é a maldade. As pessoas às vezes oferecem uma balinha para sua filha, para o seu filho, e é legal as pessoas gostarem dos nossos filhos, é muito legal, mas muito perto, muito íntimo, presente, fazer questão, dorme na minha casa, não tem problema, vão ter outras crianças por lá. Podem ser pessoas perigosas para sua criança. O abuso é algo que pode acontecer em qualquer lugar. E você, mãe, você, pai, precisa estar de olho para que não aconteça com seu filho, com a sua filha, com a sua criança, com o seu adolescente. Se seu filho, se sua filha diz que não gosta de um tio, de um primo, ou do avô, ou até mesmo de uma tia, de uma amiga, pergunte por quê. Não julgue antes. Escute, perceba as diferenças de comportamento. Muitas crianças dizem para a mãe e para o pai que não gostam de uma pessoa, e às vezes, muitas vezes, o pai e a mãe forçam um relacionamento, e isso pode ser algo muito trágico para sua criança. É muito curiosa, é esperta, percebe pelo ar. A gente precisa incentivar, apoiar, porém ficar bem atento. Ensine o seu filho que quando existe um segredo entre ele e outra pessoa, isso não é legal, não é legal mesmo. Porque se é segredo, se é tão legal alguma coisa, as outras pessoas não podem saber. É necessário que as crianças entendam que se uma pessoa, um adulto ou um coleguinha não quer que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o responsável, saiba sobre o assunto, isso não é legal. A sexualidade é algo muito, muito, muito frágil, que a gente precisa estar sempre atento aos detalhes. Você, como adulto, precisa dizer ao seu filho que se ele não gosta de algum carinho que um adulto, mesmo familiar, faça, diga não, eu não quero. E você precisa respeitar esse momento e fazer com que a pessoa que oferece aquele carinho que a criança não está tão à vontade em receber, não o faça. Respeite as crianças, respeite o corpo da sua criança, respeite os limites. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero ter dado dicas valiosas para você. Eu tenho certeza que você vai aproveitar cada conhecimento que seu filho vai adquirindo durante todas as fases. Entenda sempre que o erro é uma forma de aprendizagem, que você precisa ser firme, porém gentil. E a sua criança vai ser sempre a pessoa mais importante da sua vida. E ele só vai ter a pessoa que ele mais confia, você. Então seja esse ponto de apoio, seja a pessoa mais importante da vida do seu filho. Até mais e uma boa conversa.